Na aula passada a gente já falou um pouco da relação entre correntes elétricas e campos magnéticos, né? Mas foi mais no sentido de como correntes elétricas geram campos magnéticos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa interação entre correntes elétricas e campos magnéticos. Bom, corrente é definido como carga por unidade de tempo que atravessa uma certa área, no caso mais comum, a seção transversal de um fio. E aí a gente pode tanto pensar como a corrente como sendo a carga positiva indo para um lado, né, no sentido da corrente, ou a carga negativa indo no sentido contrário ao da corrente. No fundo, quase todos os fenômenos vão depender de quem que é a corrente. Tá? Se é a carga positiva indo para a direita ou carga negativa indo para a esquerda, a corrente é a mesma. Então, para a maioria dos efeitos, tanto faz, aí só depende do produto, valor da carga vezes a velocidade. Tá? Então, se a velocidade é positiva com a carga negativa, ou se enfim, tanto faz como que você define a corrente, tá certo? Para a maioria dos fenômenos, com exceção do efeito Hall, que a gente vai ver agora. Então, o que é o efeito Hall? Então, imagine um fio de corrente aqui, na presença de um campo magnético que eu fiz ele entrando nesse plano. E eu tenho a força magnética sobre as cargas que vão estar se movimentando nesse fio, né? As cargas vão ter uma velocidade líquida, né? Tirando a velocidade aleatória, eles vão ter uma velocidade de arraste no sentido a favor ou contra a corrente. Então, tem as duas situações. Eu posso imaginar que a corrente são um excesso de carga positiva indo na direção da corrente, ou que vai sofrer uma força magnética. Então, vetor B, vai dar uma força para cima, ou carga negativa indo para o outro lado, que vai dar uma força para cima também. Né? Então, eu faço V, vetor B, seria para baixo, mas a carga é negativa, então vai dar uma força para cima. Então, vejam, o efeito Hall, dependendo da separação de cargas que eu crio nesse condutor transmitindo corrente, eu consigo identificar se essas cargas que estão se movimentando são positivas ou negativas. A gente já sabe que, na verdade, são elétrons, então são cargas negativas. Dessa forma, a separação de carga que eu vou ter vai ter um excesso de carga negativa na parte de cima e um excesso de carga positiva na parte de baixo. Tá? Isso vai criar, por sua vez, um campo elétrico, né, que é o campo elétrico do efeito Hall. E esse campo elétrico vai interagir com essas cargas que estão em movimento aqui. Essa separação de carga, portanto, vai acontecer até que a força elétrica devido a esse campo elétrico em cima dessa carga seja igual à força magnética. Então, isso cria um ponto de equilíbrio. Eu separo cargas até que isso aconteça. Quando isso acontecer, então não vai mais ter força magnética. Então, essas cargas negativas vão andar para o outro lado, na verdade. Elas vão simplesmente passar reto. E aí a força que surge sobre o fio, ela é, na verdade, a reação. Né? Essa carga aqui vai estar sofrendo uma força elétrica para cima, digo para baixo, e isso vai dar uma reação, uma força para cima no fio. Tá? Essa é a força que aparece no fio quando ele está na presença de um campo magnético. E aí tem um exercício para vocês, de novo, interpretem como um exercício da lista, que pode aparecer no trabalho na prova, então já é bom fazer, que bom, escreve quem que é esse campo elétrico, né? Em função dos dados do problema, né? Carga, velocidade, B, então escreve isso em função da corrente, né, que fica melhor ainda. Então escreve quem que é o campo magnético gerado em função da corrente e do campo magnético na região do fio. Bom, então o que a gente quer calcular agora é essa força que surge em cima de um fio de corrente quando ele está na presença de um campo magnético. Né? Então, considere um caso geral, eu tenho um campo magnético aqui e eu tenho um pedaço de fio num formato qualquer. A gente vai tomar um pedacinho bem pequeno desse fio, um elemento dl, então eu posso considerar esse elemento como sendo reto, porque ele é infinitesimal. E aí eu tenho a corrente indo, eu tenho o vetor L, o vetor B e o vetor força magnética. Né? L vetor B vai dar o vetor força magnética. Então, a gente escreve a força magnética, né? Então vai ser o elemento de carga dq vezes a velocidade, produto vetorial, o campo magnético.
Bom, o elemento de carga daqui eu vou escrever como ρ vezes o elemento de volume daquele pedaço de fio. E o elemento de volume, como eu estou num fio, eu vou escrever ele como sendo a área da seção transversal do fio vezes o comprimento dr, né? Como se fosse um elemento cilíndrico, infinitesimal. Então a força, reescrevendo ela, vai dar assim, e aí eu vou separar ρ vezes a velocidade, isso é a densidade de corrente. E a densidade de corrente vezes a área da seção transversal, isso me dá a corrente elétrica. Então, a força, eu posso escrever ela como sendo IdL vetor B. Notem que a gente fez uma transformação aqui, o vetor estava no J, mas a corrente elétrica não é um vetor. Tá? A densidade de corrente é um vetor, mas a corrente elétrica não é um vetor, é a integral de J escalar ds, é produto escalar. Então, o que eu fiz foi orientar o elemento de caminho dl no sentido da velocidade, ou no sentido da corrente. Então, a força, o elemento de força sobre esse elemento infinitesimal de fio de corrente é IdL vetor B. Esse IdL é chamado de elemento de corrente. Bom, se eu quiser calcular agora em cima do fio inteiro, basta fazer uma integral em cima de todos os pontos do fio desse dl vetor B. Para o caso de um campo B uniforme, por exemplo, eu posso tirar esse B da integral e aí essa integral do fio vai dar o ΔL do fio, né? Que é simplesmente a posição inicial do fio, a posição final do fio, menos a posição inicial. Cuidado, isso aqui é uma subtração vetorial, tá? Então, se eu pegar um circuito fechado dentro de um campo magnético, esse ΔL vai ser a posição final menos a posição inicial, que é a mesma posição, tá? Então o vetor vai ser igual, quando eu subtrair do outro vai dar zero. Então ΔL é sempre zero, ou seja, a força resultante é sempre zero. Eu posso ter uma força comprimindo ou esticando o circuito, mas o circuito como um todo em si não vai sofrer uma aceleração para nenhum lado. Vamos fazer um exemplo. Então a gente vai pegar uma semicircunferência, né? Metade de um aro. Então imagina que aqui eu tenho nesse aro os dois terminais de uma bateria, eu conecto ele aqui. Pá. Então eu vou ter uma corrente passando nesse aro. Se eu pegar o elemento de corrente e tomar o campo magnético saindo do plano, né? Então vai ficar IdL vetor B, os vetores força vão estar apontados nesse sentido aí, né? IdL vetor B. Então eu vou ter uma força que vai estar tentando expandir essa metade de um aro. Aí a gente faz o uso da simetria do problema para facilitar a nossa vida. As componentes horizontais desses vetorzinhos aqui vão todas se cancelar. Né? Se eu dividir esse aro no meio, para qualquer ponto à direita vai ter um ponto à esquerda, cujo vetor força tem uma componente horizontal que anula a componente horizontal do elemento da direita. Então, a força vai ser puramente vertical. Basta eu ver se vai ser para cima ou para baixo. Pelo desenho que a gente fez ali já dá para saber. Né? Então, o campo eu vou estar considerando uniforme. Então, a força magnética é I ΔL vetor B. O ΔL é um vetor que sai da posição inicial e vai até a posição final. Tá? Então, aqui no caso, se eu colocar Y para cima, X para a direita e o Z saindo, né? X vetor Y tem que dar Z. Então, esse vetor ΔL vai ser 2R, né? 2 vezes o raio do aro, na direção menos X chapéu. E o campo magnético, eu vou falar que é um B0 na direção Z chapéu. A força magnética, então, fica escrita assim, I vezes 2R B0, e aí tem o menos X chapéu, produto vetorial Z, que vai dar Y chapéu. Então, a força magnética, como a gente esperava, tem componente só na vertical, para cima, e tem esse módulo aí. Se eu pegar o circuito fechado, né, algo interessante ocorre. O que é esse algo interessante? Bom, a força vai dar zero. Se eu fechar esse aro, pegar uma circunferência completa, a força vai dar zero. Então fica como exercício vocês resolverem isso daqui, só que com o aro invertido agora. Pega a metade de baixo e aí vocês têm que demonstrar que a força vai dar de mesmo módulo que essa aqui que a gente calculou, só que vai dar na direção menos Y chapéu. É um exercício para vocês fazerem, tá bom?
Então, olhem o exemplo 3.5 não, 5.3 do livro, tem algumas coisinhas lá para vocês verificarem, acompanhem como é que ele faz lá, para vocês já irem aprendendo, e qualquer dúvida a gente se encontra na aula de sexta-feira. Tchau, tchau, até a próxima.